Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão número 30 do segundo exame de suficiência de 2017. A questão diz o seguinte: no mês de agosto de 2017, uma indústria produziu e vendeu 5.000 unidades de um único produto e apresentou a seguinte demonstração de resultado para fins gerenciais, de acordo com o método de custeio variável. Então, logo abaixo nós temos a demonstração de resultado para fins gerenciais. Como informação adicional, o exercício comenta o seguinte, que no valor do custo fixo está incluído o valor de R$ 117.500 referente à depreciação das máquinas e equipamentos da indústria. Considerando-se apenas as informações apresentadas em relação ao ponto de equilíbrio, assinale a alternativa incorreta. Então nós temos as quatro alternativas. Alternativa A, se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, terá prejuízo de R$ 23.500. B. Se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. Se a indústria, letra C. Se a indústria produzir e vender 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. E letra D. Se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá um lucro de R$ 94.000. Então vamos resolver essa questão lá na planilha. Então aqui eu já fiz um esqueminha aqui para facilitar a nossa resolução do exercício. Ao lado do exercício ali, para nós pegarmos as informações importantes. Então aqui eu separei as nossas quatro situações, A, B, C e D. Então o exercício busca qual dessas quatro situações realmente é incorreta. Então nós temos a situação A, situação B, situação C e situação D. A situação A ela fala o seguinte: se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, terá um prejuízo de R$ 23.500. Então, 5.100 unidades. Para nós fazermos o cálculo dessa situação A, nós vamos ter que utilizar o seguinte raciocínio. Então, a receita bruta, ali, por exemplo, de venda do produto, que está 2.500, ele refere-se às 5.000 unidades que foram produzidas e vendidas. Então, para a gente calcular as 5.100, nós vamos ter que fazer o seguinte raciocínio. Vamos ter que pegar o 2.500.000, dividir por 5.000 e multiplicar por 5.100. Com isso, nós conseguimos calcular a receita bruta de venda para as 5.100 unidades. Faremos esse mesmo raciocínio para os demais valores, tributos sobre venda e assim por diante, até a margem de contribuição, porque depois no custo fixo e despesa fixa, ele vai prevalecer o mesmo valor, Ou seja, os valores aqui de custo fixo e despesa fixa são os mesmos valores. Por quê? Porque eles independem da quantidade que é produzida. Então, aqui o tributo sobre a venda também vai ser um valor variável, Então, ele vai variar em relação à quantidade produzida. Aqui no caso, nós vamos ter o valor de 450.000, dividimos pelas 5.000 unidades e multiplicamos por 5.100. Com isso, nós vamos ter uma receita líquida de venda de R$ 2.091.000. Agora, nós temos que calcular os custos variáveis. Então, 750 dividido pelas 5.000 unidades, multiplicado por 5.100. Então, o custo variável vai ser de 765. O custo sobre a comissão sobre vendas, o raciocínio é o mesmo. Então, igual 125.000 dividido por 5.000 unidades, que multiplica por 5.100. Com isso, nós já atingimos agora uma margem de contribuição de R$ 1.198.500. Deduzindo os custos e despesas fixas, nós vamos chegar no valor de R$ 211.500 negativos. Então, um prejuízo de R$ 211.500 para venda, no caso, venda e produção de 5.100 unidades. Portanto, a gente já pode notar que a letra A do exercício é que está correta, porque a letra A fala o seguinte: se a indústria produzir e vender
5.100 unidades, terá um prejuízo de 23.500. Na verdade, esse prejuízo vai ser de 211.500 mil. Mas vamos conferir aqui as letras B, C e D, né, para ver se realmente a gente não está cometendo nenhum equívoco, né? Então, a situação B, ela fala o seguinte: se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá um ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro. Então, para nós calcularmos a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos ter as seguintes informações. Primeiro, a margem de contribuição unitária. Então, a margem de contribuição unitária, ela vai ser o quê? Vai ser o valor da margem de contribuição total dividido pela quantidade, pelas unidades produzidas. Então, nossa margem de contribuição vai ser de R$ 235. Para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos ter que somar tanto o valor do custo fixo como da despesa fixa, no primeiro momento. Só que desse valor, como nós estamos tratando do ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos ter que descontar o valor da depreciação. Por isso que o exercício dá aquela informação adicional, né? Que do custo fixo, 117.500 corresponde à depreciação das máquinas e equipamentos. Então, nós vamos descontar 117.500 e vamos chegar num custo de despesa fixa líquida, né, digamos assim, de 1.292.500. Então, vamos pegar esse valor e vamos dividir pela margem de contribuição unitária, que é 235. Com isso, nós chegamos num valor, num ponto de equilíbrio financeiro, de 5.500. Então, a letra B fala o seguinte: se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. Está correto. Então, se ela produzir e vender 5.500 unidades, vai realmente atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Então, a letra B está correta. Letra C. Se a indústria produzir e vender 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. Para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, nós vamos ter também o custo e despesas fixas, né? Só que nesse caso a gente não precisa excluir o valor da depreciação, né? Então vamos utilizar o valor total e novamente a margem de contribuição unitária, 235. Então, pegando o custo e despesas fixas e dividindo pela margem de contribuição unitária, nós chegamos num ponto de equilíbrio contábil de R$ 6.000. Então, é realmente o que diz a letra C, né? Então, se a indústria produzir e vender 6.000 unidades, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. Está correta também essa alternativa. E agora, vamos para a situação D, né? A situação D fala o seguinte: se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá um lucro de R$ 94.000. Então, 6.400 unidades. No cálculo dessa situação D, nós fazemos um raciocínio similar ao que fizemos na situação A, né? Nós vamos ter o valor de... Aqui nós vamos partir das informações iniciais, né? Então, vamos ter um valor igual a 2.500 dividido por 5.000 e multiplicado por 6.400. Então, o valor da receita na produção e venda de 6.400 unidades vai ser de 3.200.000. O tributos sobre venda, 450, dividido por 5.000, multiplicado por 6.400, vai ser de 576. Com isso, nessa situação, a receita líquida de venda vai ser de 2.624.000. Nós temos que calcular também os custos variáveis, né? Então, 750 dividido por 5.000, multiplicado por 6.400. Comissões sobre venda, o mesmo raciocínio, 125 dividido por 5.000, multiplicado por 6.400. Com isso, nós chegamos na margem de contribuição de 1.504.000. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos descontar também o custo fixo. Então, esse custo fixo, ele é fixo, né? Então, vai ser 1.222.000. E aqui, as despesas fixas também
188 mil. Elas não se alteram. Calculando aqui o resultado do período, o resultado vai ser igual a 94 mil. Então a letra D fala o seguinte: se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá um lucro de 94 mil. Exatamente, o lucro vai ser de 94 mil. Portanto, a resposta correta é a letra A, né? Então, no caso ali, o que está incorreto ali nesse exercício é se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, terá um prejuízo de 23.500, sendo que esse prejuízo vai ser de 211.500. Portanto, a letra A é que está correta nesse exercício. Vamos conferir lá no gabarito. Então, segundo exame de suficiência de 2017, questão 30, alternativa correta, letra A. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução do exercício. Também convido vocês a se inscreverem no nosso canal, né, no YouTube. E até a próxima.